Olá, seguidores! Até que ponto as fotos postadas em uma rede social pode significar sinceridade num relacionamento a dois? Como podemos enxergar uma pessoa num álbum de família através da internet e dizer: eis aqui uma família feliz? Seguidores, muitas vezes as aparências enganam. Quem nunca ouviu aquele ditado que diz o seguinte: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento? Imagens, fotos e até mesmo a realidade do nosso dia a dia expressa exatamente isso. Pois, quando tudo parece estável ao lado da pessoa amada, algo pode sair do controle de forma irreversível, podendo resultar até mesmo na perda de uma vida. Foi o que aconteceu em 2022, quando Christian Obunzelli perdeu estupidamente a sua vida nas mãos da namorada Courtney Claney. Courtney Claney nasceu em Austin, no Texas, no ano de 1996. Filha de uma família muito tradicional, com pais religiosos, Courtney pode até não ter sido uma boa aluna e nem a mais brilhante na escola onde estudava, mas sempre foi uma filha que se esforçou para deixar seus pais orgulhosos. Desde muito cedo, mais precisamente na adolescência, Courtney decidiu que queria ser uma modelo internacional e ela começou a perseguir esse sonho incansavelmente, contando com o apoio de sua mãe. E assim, ela participou de vários concursos de beleza e foi vitoriosa em muitos deles. Seu pai, contudo, não concordava com essa ideia da filha, pois ele era cismado com esse assunto. Mesmo assim, Courtney foi em frente e em pouco tempo ganhou um bom dinheiro e conseguiu ajudar toda a sua família. Pois é, seguidores, só que existia o lado podre da vida da Courtney. Ela se misturava com as más companhias, bebia compulsivamente e chegou até mesmo a fumar o cigarrinho do capeta, entre outras substâncias ilícitas. E logicamente teve problemas com a lei também. Em 2015, por exemplo, ela se envolveu em uma briga de bar, agrediu um homem e precisou pagar uma fiança de $8 mil para não ser presa na ocasião. Na delegacia, Courtney chegou a dizer o seguinte: essa briga só aconteceu pois eu precisei defender uma das minhas amigas. Ainda naquele ano, mais duas ocorrências a colocariam presa novamente. A primeira foi um acidente de carro em que não teve vítimas fatais, e depois por ter dirigido embriagada com a carteira de habilitação vencida. Pois é, seguidores, e o que é mais estranho nisso tudo é que mesmo com tudo que eu relatei até aqui sobre os destemperos da Courtney, não se sabe como, mas ela sempre conseguia manter os seus compromissos de trabalho sem nunca ter faltado um dia sequer e nem ter levantado nenhuma polêmica em sua carreira. Depois de algum tempo, Courtney começou a praticar fisicultura e passou a gostar disso, a ponto de ter se tornado uma musa fitness nas redes sociais. Porém, seguidores, a sua rede social era regada a festas e diversão. Quem observava de longe notava que a Courtney colecionava namorados, amigos e também inimigos no decorrer da sua vida. Agora, seguidores, vamos falar um pouco sobre o custo de vida da
Courtney Cluney. E já adianto que era um estilo considerado caro para os padrões de vida dela. Diante dessa circunstância, tinha duas opções. A primeira era tomar uma severa medida de economia para a sua vida, com cortes absolutos daquilo que ela gostava, mas não tinha necessidade nenhuma de ostentar. E a segunda, tentar conseguir aumentar os seus rendimentos, e ela optou por essa última alternativa. Assim sendo, Courtney criou uma conta no OnlyFans e trocou o seu nome para Courtney Taylor. Para quem porventura não sabia, o OnlyFans é um site de conteúdo adulto, em que é possível vender fotos e vídeos sensuais. Como já falei, o estilo de vida da Courtney era muito alto, porém nesse momento da história o seu padrão financeiro já estava compatível com a vida que ela levava. Se convertermos para o real os valores mensais que ela recebia como modelo da OnlyFans, a estimativa em média era de R$500 mil por mês. E com esse fluxo de dinheiro, a Courtney conseguia ajudar financeiramente a família e ainda tinha dinheiro suficiente para alugar um apartamento de luxo em um dos lugares mais bem localizados de Miami. O tempo passa e chegamos em setembro de 2020. Courtney já havia se envolvido em outro acidente de trânsito, pois ela foi flagrada cerca de 3 vezes dirigindo em alta velocidade. E aconteceu tudo de novo, seguidores. Courtney foi presa e teve que pagar uma fiança para que ela fosse solta novamente. E foi justamente nessa época que Courtney conheceu um novo e importante personagem dessa história. Ele se chamava Christian Obunzelli, conhecido como Toby. E será assim que eu tratarei ele no vídeo. Fica mais fácil. Os dois se conheceram num evento esportivo e, a partir de então, iniciaram uma relação. E esse fato, seguidores, eu contarei a vocês a partir de agora. Agora, seguidores, vamos fazer um flashback mental aqui para sabermos mais detalhes sobre quem é de fato Christian Obunzelli, o Toby. Toby, quando conheceu Courtney, estava com 27 anos de idade e era aspirante ao fisiculturismo. O nosso personagem em questão trabalhava com a venda de criptomoedas e ações. E nesse momento, seguidores, tudo começou a se acalmar na vida da Courtney. A partir deste momento, os amigos em comum do casal afirmavam claramente que eles estavam apaixonados um pelo outro e que ela parou de criar problemas depois que começou a namorar com o Toby. Nas fotos e nos relatos das pessoas próximas, Courtney e Toby foram feitos um para o outro. Eram considerados por todos um casal perfeito. Nas redes sociais haviam fotos que expressavam a felicidade deles. Só que haviam controvérsias disso por parte dos vizinhos do casal, que testemunharam visual e auditivamente diversos momentos de brigas e discussões dos dois. A polícia era constantemente chamada para o apartamento do casal por causa da violência inserida ali. Pelo menos umas 6 vezes isso aconteceu. Para que se tenha uma ideia, o condomínio estava em processo de despejo do casal no final de março de 2022 e os advogados alegavam que era por falta de pagamento. Alguns dias depois, em 3 de abril de 2022, por volta das 17 horas, a polícia recebe uma ligação de uma mulher desesperada no outro lado da linha. Ela afirmou que seu namorado havia sofrido um acidente que sangrava muito. E pior, que ele havia perdido a consciência. Quando a polícia chegou ao local, encontraram tudo revirado. O ketchup humano de Toby estava por toda parte. E no chão havia também um objeto cortante, próximo a ele.
Toby já estava inconsciente e com muita perda de ketchup humano de seu corpo. Ele foi socorrido e levado ao hospital mais próximo. Courtney estava cheia de ketchup humano e junto de Toby, e atordoada apenas de calça e sutiã, ela foi levada para prestar seu depoimento. Toby não resistiu ao ferimento e perdeu a vida no hospital. Courtney foi a última pessoa que esteve com Toby, ainda vivo, e assim ela foi levada pelos policiais para um depoimento. Diante disso, ela repetiu diversas vezes que estava confusa sobre o que havia acontecido com ele e ainda queria saber como ele estava. Estrategicamente, os investigadores que a interrogavam começaram a tornar o ambiente mais acolhedor, pois eles acreditavam que Courtney investiu contra Toby, mas eles precisavam ter essa certeza, e assim eles procuraram deixar Courtney mais relaxada e à vontade para contar o que realmente aconteceu. O interrogatório de Courtney durou cerca de 5 horas e ela afirmava que estava separada de Toby há algum tempo. Além disso, ela falou que 2 noites antes do crime ele havia voltado para casa. Sobre o ocorrido, Courtney disse que tudo começou com uma discussão na qual ela havia ficado muito assustada e que talvez tivesse reagido exageradamente, ou melhor, que ela apenas reagiu, mas não sabia o que aconteceu naquela tarde. De acordo com o relato de Courtney, a polícia, ela e Toby se conheceram 2 anos antes dos fatos e que eles mantinham um relacionamento onde faziam planos para o futuro. O fato, seguidores, é que a Courtney fez a arrasada, a destruída diante da polícia quando disse a eles o seguinte: Eu não sei o que seria de mim se algo de ruim acontecesse com o Toby. E o teatro continuou, seguidores, quando a Courtney deu a entender que se desintegraria se alguma coisa acontecesse com Toby e tal. O que ela ainda não sabia é que já havia acontecido. Toby já havia perdido a vida no hospital. A polícia, claro, percebeu que aquele não era o melhor momento para que a Courtney soubesse que o Toby havia perdido a sua vida, porque isso poderia colocar em risco toda a investigação feita até ali. Assim sendo, os policiais acharam que seria melhor que Courtney continuasse pensando que Toby estava vivo. E dessa forma ela poderia ser melhor observada e teria melhor disposição para contar a eles o que realmente aconteceu entre ela e o namorado no seu apartamento em Miami. E ela contou. Ela falou sobre as inúmeras brigas que os dois tinham por qualquer tipo de bobagem, até que, em um determinado momento, eles já nem sabiam mais por que estavam brigando. E as brigas não eram meras discussões, haviam agressões físicas de ambas as partes também. Com o prosseguimento do depoimento de Courtney, ela começou a dar a sua versão dos fatos. E, segundo ela, no dia 3 de abril de 2022, uma discussão entre o casal teve início, tendo como ponto de partida o compartilhamento de suas localizações em tempo real um do outro. E isso tudo aconteceu quando Toby voltou de um passeio de bicicleta que ele fez, trazendo com ele um sanduíche da Subway. A discussão evoluiu de tal maneira que ficou violenta demais. Os dois trocaram ofensas entre eles e ainda, segundo a Courtney, o Toby a prendeu no chão, segurando com força o pescoço dela com as 2 mãos. Courtney se mostrou muito abalada nesse momento, dizendo aos policiais que não conseguia respirar e que precisou entrar em uma luta corporal com Toby para que ele a soltasse. Continuando com sua narrativa, Courtney disse que logo depois as coisas se acalmaram,
Mais tarde, Toby já estava relaxado no sofá e ela na ilha da cozinha falando com a sua mãe ao telefone. E quando Toby viu que o assunto da conversa de Courtney com a mãe era justamente sobre a discussão que eles tiveram, tudo recomeçou de forma violenta de novo. Ela estava desesperada e com medo de Toby, e por isso pegou um dos objetos pontiagudos da cozinha, dizendo para que ele se afastasse dela, pois ela alegou que não conseguiu respirar na agressão anterior e não queria passar por aquilo novamente. Segundo Courtney, Toby levantou de um jeito ameaçador e com uns 3 metros de distância um do outro, ela joga o tal objeto na direção do Toby e o acerta, atingindo em cheio no peito. Tudo fica muito confuso diante dos olhos da polícia. Courtney estava desesperada desde o momento em que havia ligado para o 911. Ao telefone, ela pedia desculpas ao namorado, dizia que ele não estava consciente e que um acidente aconteceu. Ma'am, listen to me. You need to stop screaming on the line and give me the address. I can't feel my arm. I can't feel my arm. Ma'am, but my boyfriend is dying of a stab. ma'am, what is the address? What's that? What's the address? Northeast 7 times. Please, God, please, come see my boyfriend. Ma'am, is this a house apartment or a business? Is this a house apartment or a business? Baby, I'm so sorry. Baby. Ma'am, can you hear me? If you have a stab wound to your shoulder, you need to sit down. What do you mean he has a stab wound on his shoulder, ma'am? He's bleeding from his shoulder. Rescue, this is PD physician Juliet. The caller, ma'am, hold on one moment. The caller advised you to... The phone number is verified. The caller advised that her boyfriend has a stab wound. Okay, is this a house, apartment, or a business? Please, God, please, God. Please, God, Listen, ma'am. I'm sending help. I need you to tell me exactly what happened. I'm sending help. How old is he? Ma'am, how old is he? Is he awake? E naquele depoimento, a polícia estava protelando a notícia da morte do Toby, para que Courtney, até onde fosse necessário, falasse tudo o que soubesse, pois os policiais queriam saber se o histórico de convivência do casal era muito violento. E Courtney, mais uma vez, confirmou isso. Eles também queriam saber se ela prestou queixa contra ele em algum momento. Inicialmente, Courtney negou, mas depois se lembrou que, em 2021, a polícia foi chamada para eles e que depois de um escândalo fora do comum, Toby acabou sendo detido. Depois que a polícia deixou que Courtney trocasse de roupa e ficasse aguardando mais de 1 hora na sala de interrogatório, chegou um momento em que ela iria saber que Toby não estava mais vivo. Courtney reagiu não querendo entender o que havia realmente acontecido. Assim, ela chegou até mesmo a perguntar se Toby estava realmente morto. E a partir daí, seguidores, ela chegou a verificar a sua própria pulsação, dizendo que precisava de um abraço. E chegou até mesmo a perguntar se era permitido que a sua mãe se aproximasse para lhe abraçar. Porém, quando um policial se mostra solidário a Courtney, se aproximando dela para abraçá-la, ela o dispensa.
Após esse fato, as reações de Courtney foram avaliadas no que se referia ao caso. A polícia pegou o relato de Courtney e ela foi liberada, pois eles acreditavam que estava óbvio demais e que se tratava de um caso de legítima defesa. Porém, seguidores, a Courtney omitiu muitas informações importantes sobre o caso à polícia, além de ter distorcido outras. E pior ainda, não havia um resultado referente à autópsia realizada no corpo do Toby. O fato, seguidores, é que um homem perdeu a vida antes dos 30 anos de idade. E a família desse homem, além de estarem de luto, eles queriam justiça também. Essa família fez uma arrecadação para as despesas de funeral. Porém, em nome da justiça que eles clamavam por Toby, eles queriam mais. Eles levantariam fundos para pagar uma investigação paralela à da polícia, que demonstrava no mínimo tendenciosa quando justificavam o seguinte: esse crime é um mistério para nós. Infelizmente, é um caso de legítima defesa, independentemente das circunstâncias que o levaram a isso. O fato, seguidores, é que a família do Toby nunca se convenceu dos argumentos da Courtney. As alegações que Courtney fazia, dizendo que Toby era um homem violento, sempre foi desmentida por seus familiares. Algo não se encaixava nessa história, e por isso tudo que Courtney contou à polícia até então foi desmentido publicamente. A máscara de Courtney começou a cair no momento em que ficou constatado que a polícia não foi até a casa dela apenas na ocasião em que Toby perdeu a vida, mas sim inúmeras outras vezes, já que era habitual os vizinhos ouvirem e testemunharem as brigas do casal. Seguidores, agora vamos fazer um flashback mental aqui para sabermos o que aconteceu um dia antes de Toby perder a vida. Um dos funcionários do prédio em que Courtney e o Toby moravam testemunhou a briga do casal e chamou a polícia. A discussão foi ficando tão acalorada e eles seguiram nesse embate até mesmo dentro do elevador do prédio. Courtney estava bem alterada a ponto de bater na tela de comando do elevador. E, quando Toby entra, ela começou a agredi-lo fisicamente. E ele tentava se defender das agressões. A polícia teve acesso a esse vídeo e a vários outros gravados pela própria câmera de lapela de outros policiais que atenderam ocorrências do casal. Em 2021, Courtney contou que Toby foi preso por agredi-la, mas isso não era verdade. Mas o que aconteceu em 2021 afinal? Vamos então fazer mais um flashback mental aqui para entendermos bem isso tudo. E assim nós vamos para o dia 7 de julho de 2021, onde a polícia foi atender a uma chamada no apartamento de Courtney e Toby. E mais uma vez houve uma denúncia sobre uma briga violenta ocorrida entre o casal. Os vizinhos estavam ouvindo barulhos de coisas batendo no chão, sendo arremessada nas paredes, e o barulho de vidro quebrando pela casa. Quando os policiais lá chegaram, encontraram uma casa bagunçada e com vários objetos quebrados espalhados pelo chão. Só que nesse dia, seguidores, quem chamou a polícia foi a própria Courtney, que foi o dia dos fatos. Diante do que viram, os policiais perguntaram a Courtney o motivo da briga. Courtney imediatamente respondeu o seguinte: eu tive medo que ele destruísse a sala, mas não me importei se nós feríssemos um ao outro. E quando a polícia interroga Courtney, um pouco mais querendo entender por que ela estava com medo que tudo ali fosse destruído, Courtney alegou que ela e Toby já haviam feito aquilo antes. A polícia então começou a questionar Courtney sobre os objetos quebrados em seu apartamento na ocasião. E Courtney agiu como se não tivesse se dado conta desse fato.
e ficou constatado naquele momento que foi Courtney quem agiu dessa forma. Na ocasião ficou claro que foi por isso que ela foi detida e não o Toby. E assim sendo, ela foi liberada na ocasião, pois Toby não quis prestar queixa contra ela, como ela afirmou aos policiais durante o depoimento pela morte do namorado. Falando um pouco mais sobre a vida pregressa de Courtney, ela teve um relacionamento paralelo ao que ela mantinha com Toby, com um homem chamado Shawn Holt, um famoso campeão de fisiculturismo. E assim como acontecia com Toby, Courtney quebrou a mandíbula de Shawn também. Só que nesse caso, o relacionamento dos dois acabou depois disso. Courtney justificou esse ato por ter descoberto que Shawn era casado. Só que seguidores, Courtney também era, com Toby. Não entendo isso. E pessoas próximas do casal sempre afirmavam que a Courtney sabia do casamento do Shawn. E isso desde o início do envolvimento dos dois. Outras revelações viriam à tona, como o fato de que ela e Toby sempre apareciam em eventos com hematomas e que ele foi visto diversas vezes com o seu olho roxo. Seguidores, esse caso me lembra um outro caso que eu já fiz aqui no canal, onde o homem era a vítima e a mulher era a agressora. Era o caso do Travis Alexander. Eu vou deixar o link desse caso aqui embaixo do vídeo para quem quiser acompanhar o outro também e analisar as semelhanças entre um e outro. É mais ou menos a mesma situação. Isso quer dizer o quê? Que não é o gênero que define quem é o agressor e quem é a vítima. Isso pode acontecer de ambas as partes. Fica a dica. Como nem Shawn e nem Toby reclamavam da relação que mantinham com Courtney, os amigos acreditavam que estava tudo bem, tanto de um lado quanto de outro, pois todos que os conheciam acreditavam que existia entre eles uma vida sexual um pouco mais selvagem, digamos assim. Em uma entrevista pela televisão, uma amiga de Courtney e de Toby chegou a dizer o seguinte: nós a vimos bater nele e nunca o vi bater nela. Bem, seguidores, com tantas acusações contra Courtney em relação a Toby, principalmente por parte da família dele, ela acabou sendo monitorada e presa, ainda no ano de 2022. A família de Toby estava disposta a tudo para obter justiça, e um fato curioso iria contribuir ainda mais para o avanço das investigações. E para que Courtney fosse acusada irremediavelmente, ela foi vista alcoolizada em público diversas vezes. Foi rechaçada nas redes sociais por postar uma foto de biquíni alguns dias depois que Toby perdeu a vida, e depois se recolheu para um tratamento psiquiátrico numa clínica do Havaí. Além disso, tudo viria a público um vídeo para corroborar ainda mais as afirmações da família de Toby em relação à culpa de Courtney no que se refere ao que aconteceu com ele. Tratava-se de um vídeo gravado pelo próprio Toby em seu celular durante uma briga dele com Courtney, por causa de ciúmes infundados da parte dela. Durante o vídeo, os dois discutem acaloradamente e Courtney insulta Toby de maneira racista e lhe bate no rosto. Fato, seguidores, é que esse caso repercutiu muito na mídia. Além do que, existia a possibilidade da polícia não dar a devida atenção ao caso, considerando que Toby era um homem negro e Courtney uma mulher branca e rica. E dessa forma, a família de Toby conseguiu mover um processo civil contra Courtney. E ela foi presa no Havaí em 10 de agosto de 2022 e, na sequência, extraditada para a Flórida. A acusação feita contra Courtney foi de second degree murder, por arma mortal.
algo similar aqui no Brasil ao homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal. Porém, seguidores, depois da prisão da Courtney, essa história ainda teve desdobramentos, e isso eu vou relatar a vocês a partir de agora. Seguidores, até onde eu sei, a Courtney Cleney ainda não foi julgada, tá? E como teve o pedido de fiança negado, ela continua aguardando seu julgamento presa. Mas houve uma audiência onde o médico legista desmentiu Courtney em 2 afirmações feitas por ela. Vocês devem se lembrar que a Courtney disse que arremessou uma faca contra Toby numa distância de 3 metros e o acertou por acidente, que eu falei aqui até no início do vídeo. Então, o médico legista falou que só um exímio atirador de facas conseguiria acertar o peito de alguém arremessando esse objeto nessa distância. E essa não era uma especialidade da Courtney, viu, gente? Ela não era uma exímia atiradora de facas. E a alegação de legítima defesa feita pelos advogados de Courtney também se mostraram infundadas, quando o médico legista disse o seguinte: foi um ferimento à faca na forma de homicídio. Seguidores, na minha opinião, esse caso, apesar de já termos uma culpada presa, ele ainda está inconclusivo. E eu não tenho nenhuma informação precisa de que o julgamento da Courtney já aconteceu. Diante disso, seguidores, assim que eu tomar conhecimento de alguma novidade, eu farei chegar ao conhecimento de vocês também, de alguma forma, ou um vídeo de atualização, ou na aba comunidade, seja como for, um short, certo? Eu vou trazer informações novas para esse caso assim que eu souber. E agora, seguidores, vamos às perguntas do vídeo de hoje. Número 1. Por que o Toby não se afastou da Courtney quando percebeu o perigo que ela representava? Número 2. O que a Courtney queria que as pessoas pensassem sobre o relacionamento dela com Toby pelas redes sociais? Sim, não. Por quê? Deixem suas opiniões nos comentários. Vamos interagir. Aquilo que for bom para vocês será bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. Ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu postar aqui no canal. E me acompanhem na rede vizinha também. O meu endereço está escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.